Agrupamento de tropas russas atinge efetivos e equipamento da Legião Estrangeira da Ucrânia. A Rússia eliminou mais de 1.000 militares da Ucrânia nas últimas 24 horas, em várias direções, informou o Ministério da Defesa russo. O agrupamento de tropas russo, Sever Norte, avançou nas linhas de defesa do inimigo, que contou com a da Legião Estrangeira Ucraniana na região de Kharkov. Ele repeliu 5 contra-ataques e eliminou até 230 soldados, 3 veículos militares, um sistema de artilharia propulsada Gvozdika e um lançador múltiplo de foguetes grandes ucranianos, comunicou no domingo, 19/5/2024. O Ministério da Defesa da Rússia, os agrupamentos de tropas Zapad, Oeste, Dnipro, Tence, Centro, destruíram nas regiões de Kherson e Zaporozhye, nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, até 845 efetivos, 11 veículos militares obuseiros M777-4, MST TAB B2, D20, D30, um sistema de artilharia propulsada Gvozdika. Além disso, avançaram no terreno e bloquearam 7 tentativas de contra-ataque do inimigo. Na República Popular de Donetsk, os agrupamentos de tropas Yang Sul e Vostok Leste aniquilaram cerca de 785 combatentes e 9 veículos militares do sistema de artilharia propulsada Gvozdika, obuseiros D30 L-119-3, M-119 FH-72 e apoio de munição das Forças Armadas da Ucrânia. Os agrupamentos também progrediram no terreno e repeliram 3 ataques do adversário. Exército do Irã aciona todos os esforços para encontrar Raisi, mau tempo, e viabiliza buscas aéreas. Pelo menos 40 equipes estão no local onde o helicóptero do presidente iraniano sumiu após fazer um pouso de emergência. Rússia se coloca à disposição para fornecer assistência às buscas. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, o Major-General Mohammad Bagheri, afirmou neste domingo 19/5/2024 que todas as forças disponíveis do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica foram mobilizadas para encontrar o helicóptero que transportava o presidente do país, Ebrahim Raisi, desaparecido após realizar um pouso de emergência no noroeste do país. A informação foi vinculada pela agência de notícias iraniana Fars. Para procurar e resgatar o helicóptero do presidente, seu combustível, todos os meios, equipamentos e capacidade do Exército, do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica e do Comando da Polícia devem ser acionados, disse Bagheri, acrescentando que há uma investigação sobre o incidente em curso. Raisi retornava de uma cerimônia de inauguração de uma barragem que contou com a presença do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. O helicóptero que transportava o presidente iraniano precisou fazer um pouso forçado por conta das más condições climáticas quando sobrevoava a floresta de Dismar, localizada entre a cidade de Varzaka e Joufa, na província de Azerbaijão Oriental, no noroeste do Irã. Havia 3 helicópteros, dois dos quais com Ali Merhabian, ministro da Energia, Mehrdad Bazpash, ministro das Estradas de Desenvolvimento Urbano, que chegaram ao seu destino em segurança. Entre os passageiros do helicóptero que sofreu o acidente estava o presidente do país, Ebrahim Raisi, o imã al-Hashem da mesquita de Tabriz, Hossein Amir Abdullahian, ministro das Relações Exteriores, e Malik Hamati, governador da província do Azerbaijão Oriental. Segundo a agência iraniana IRNA, pelo menos 40 equipes de busca estão no local, mas os trabalhos são dificultados por conta das características montanhosas do terreno e pelas más condições climáticas. O chefe do Crescente Vermelho para o Irã, Pirhassan Golivandi, afirmou que as condições climáticas tornam impossível a realização de buscas aéreas, mas enfatizou que drones estão sendo enviados ao local do acidente. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, expressou otimismo de que o presidente e seu combustível serão resgatados com vida. Esperemos que Deus Todo-Poderoso devolva o nosso respeitado e honrado presidente Raisi e os seus camaradas aos braços do povo iraniano, disse Khamenei no seu primeiro discurso após o incidente. Os Estados Unidos e a União Europeia informaram que estão acompanhando a situação. Os governos da Arábia Saudita, Azerbaijão e Turquia se colocaram à disposição para auxiliar nas buscas.
A representante oficial das relações exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que Moscou está monitorando cuidadosamente as informações que chegam sobre o ocorrido com os passageiros do helicóptero, entre os quais estavam representantes do alto escalão do Irã, incluindo o presidente Raisi. Esperamos sinceramente que eles estejam vivos e que sua vida e saúde não estejam em perigo. A Rússia está pronta para fornecer toda a assistência necessária na busca pelo helicóptero desaparecido, na investigação das causas do incidente, informou Zakharova. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Turquia informou que o país está à disposição para fornecer todo o apoio possível nas operações de busca. Estamos acompanhando com preocupação a situação relacionada ao acidente de helicóptero no Irã hoje. Esperamos que as autoridades iranianas abordem, incluindo o presidente Ebrahim Raisi e o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, estejam seguros e tomando medidas para fornecer todo o apoio possível nas operações de busca e salvamento, informou em comunicado a chancelaria turca. O Ministério da Defesa da Alemanha solicita mais 3,8 bilhões para apoiar a Ucrânia, diz mídia. Segundo o Bild, a defesa alemã planeja pedir uma nova tranche de ajuda a Kiev e outra ainda maior em 2025. O Ministério da Defesa da Alemanha solicitou um financiamento adicional de 3,8 bilhões de euros do governo para prestar assistência à Ucrânia, informou o jornal alemão Bild, citando fontes. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, se reuniu na quinta-feira 15 do 5 de 2024 com o chanceler do país, Oliver Scholz, na quinta-feira 16, com Christian Lindner, ministro das Finanças, escreve o jornal. O pedido de fundos adicionais deve ser apresentado ao parlamento para aprovação em junho, apontou ele, acrescentando que o Ministério das Finanças é a favor do pedido. A Alemanha não deve falhar no reforço da defesa da Ucrânia. Se possível, devemos fornecer armas adicionais este ano. Se conseguirmos chegar a um consenso do governo, encontraremos maneiras no ano fiscal atual, contou um funcionário do Ministério das Finanças ao Bild. Também, segundo a mídia, no próximo ano as Forças Armadas da Alemanha podem solicitar um valor recorde de 15 bilhões de euros para ajudar Kiev. A Alemanha continua sendo o segundo maior fornecedor de armas para a Ucrânia, depois dos Estados Unidos. Até o momento, Berlim alocou fundos para apoio militar a Kiev, se comprometer com gastos futuros no valor de cerca de 28 bilhões de euros. Os países ocidentais têm fornecido assistência militar e financeira maciça a Kiev desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Em fevereiro de 2022, o Kremlin tem alertado consistentemente contra a continuação do fornecimento de armas a Kiev, dizendo que isso levaria a uma nova escalada do conflito. Em abril de 2022, a Rússia enviou uma nota diplomática a todos os países da OTAN sobre a questão do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que qualquer carregamento contendo armas para a Ucrânia se tornaria um alvo legítimo para a Rússia. Recrutamento forçado pode levar a uma nova revolta popular na Ucrânia, avalia especialista. Diante da escassez severa de ucranianos dispostos a lutar no conflito com a Rússia, o regime de Kiev tem recorrido ao recrutamento forçado de pessoas que normalmente seriam consideradas inadequadas para o serviço militar. Criminosos condenados por crimes considerados não graves, por exemplo, agora são elegíveis para lutar na linha de frente. De acordo com o especialista militar russo e analista político Ivan Konovalov, a medida pode levar cidadãos a se levantarem contra o presidente ucraniano Vladimir Zelensky e seu regime. Em conversa com a Sputnik, Konovalov ressaltou, no entanto, que o Serviço de Segurança de Kiev tem se mostrado bastante competente em reprimir a oposição política e os dissidentes dentro do país. Segundo o especialista, as tentativas da Ucrânia de lidar com o déficit de soldados, empregando mais mulheres, representam um risco, porque as mulheres são muito mais politicamente ativas do que os homens. As mulheres, quando a situação envolve suas famílias e entes queridos, tornam-se revolucionárias e mais desesperadas, observou Konovalov. Em relação às alegações de que Zelensky está intensificando os esforços de mobilização a pedido dos Estados Unidos, o analista argumentou que a administração Biden está agindo com cautela. Segundo ele, a Casa Branca deliberadamente se abstém de fazer tais demandas a Kiev, optando em vez disso usar legisladores russofóbicos como Lindsey Graham para enviar tais mensagens à liderança ucraniana. Por que o Ocidente está tão preocupado com a visita de Putin à China? Pergunta. De acordo com o The New York Times, a ênfase no estreitamente laços de ambas as nações poderosas, cada uma à sua maneira, causou receio no Ocidente. Visita de Putin à China destaca laços militares que preocupam o Ocidente. E esta manchete desta sexta-feira, 17 de 5 de 2024,
de um artigo do veículo norte-americano The New York Times logo após a viagem do presidente russo à China. A nota afirma que a visita de Putin à China, a primeira viagem de Putin ao estrangeiro desde que assumiu seu novo mandato, é o mais recente sinal da crescente proximidade entre as duas nações, apesar das tentativas de Washington aumentar a pressão sobre Pequim para se distanciar de Moscou e da política de sanções e boicote que os Estados Unidos impuseram à Rússia e à China. O presidente Vladimir Putin esteve na sexta-feira em uma cidade do nordeste da China, Harbin, e visitou uma universidade apoiada pelo Estado famosa pela sua investigação de ponta em defesa, destacando como as forças econômicas e militares entre os dois países cresceram, apesar de, ou talvez por causa da pressão ocidental, observa o artigo. O jornal norte-americano detalha que a viagem a Harbin ocorreu após um dia de reuniões entre Putin e o presidente Xi Jinping realizados em Pequim, que refletiram não só o alinhamento estratégico entre a Rússia e a China, mas também a ligação pessoal entre os dois líderes. Primeiro-ministro do Senegal volta a discutir abandono do franco CFA. Ousmane Sonko, primeiro-ministro do Senegal, reafirmou sua determinação em iniciar reformas monetárias no país, levantando mais uma vez a possibilidade de abandonar o franco CFA. A questão de reformas monetárias é fundamental para a transformação do país e garantir a sua soberania, declarou na quinta-feira o primeiro-ministro senegalês Ousmane Sonko durante uma conferência perante os estudantes de Dakar com o ex-deputado francês Jean-Luc Mélenchon. A moeda, assim como os impostos, é a poderosa alavanca econômica e o instrumento de soberania, declarou Sonko. Não podemos imaginar nem por um segundo que a França possa ter uma moeda que não lhe pertence verdadeiramente. Nem o Estado digno deste nome deve subcontratar a sua moeda. Estamos caminhando para estas reformas, indicou, referindo-se ao franco francês CFA. O franco CFA é uma moeda utilizada por diversos países que foram colonizados pela França, além de alguns outros que adotaram a moeda para combater a inflação. Controlada por Paris, a moeda tem sido criticada por ser mais um instrumento de dominação neocolonial e não se adaptar às necessidades econômicas das economias em desenvolvimento da África. O próprio general de Gaulle recusou-se a permitir que os Estados Unidos impusessem uma nova moeda para a França após a Segunda Guerra Mundial, lembrou o líder senegalês. Contudo, na África, os Estados endividam-se em moedas estrangeiras e ficam, portanto, expostos às flutuações do mercado. Existem dois francos CFA distintos, de mesmo valor, porém não fungíveis. O ocidental, usado por países da União Europeia e monetária do Oeste Africano, e o central, usado por países da Comunidade Econômica e Monetária da África Central. Criação de uma moeda flexível. São poucos os países africanos que podem contrair débitos em moedas locais, detalha Sonko. Isso deve parar porque estamos sofrendo as repercussões. Queremos uma moeda flexível, indexada a pelo menos duas moedas, capaz de amortecer choques exógenos e fortalecer a nossa competitividade exportadora. O político criticou ainda o silêncio em torno da soberania monetária e uma potencial saída do franco CFA do país. Segundo Sonko, esses assuntos não são discutidos livremente nos meios de comunicação do país ou no parlamento senegalês. Toda vez que um político africano levanta a questão monetária, ele torna-se a encarnação do diabo. Não temos o direito de falar sobre a nossa própria moeda. Ainda assim, certas condições, como a balança comercial superavitária, são necessárias para que o país abandone o franco CFA, explicou recentemente o jornalista senegalês Babacar Dione. Os debates em torno da criação de uma moeda comum na sub-região poderiam, no entanto, acelerar o processo, sublinhou. Desenvolvimento China-Rússia no Extremo Oriente, um grande evento descoberto pela mídia ocidental. A Expo China-Rússia promove o desenvolvimento regional para a província chinesa de Heilongjiang e o Vladivostok, Extremo Oriente. Tal como no ano passado, Putin vai a este evento e promove o desenvolvimento econômico, industrial, científico e cultural China-Rússia no Extremo Oriente. No ano passado, sei que este evento atraiu representantes não só da China e da Rússia, mas de todo o Sudoeste Asiático e de outros países. Ambos os países estão a investir muito no co-desenvolvimento da região de Heilongjiang e Vladivostok. Está idealmente localizada para projetos estratégicos de alto nível, além das fronteiras, à medida que a Rússia se afasta do Ocidente, e aqui que o futuro cresce.
Da minha experiência com as regiões transfronteiriças de Dinamarca Norte da Alemanha, onde morei, e Dinamarca Sul da Suécia, onde trabalhei, em ambos os países, essas regiões podem ter um enorme potencial. Muitas dessas regiões fronteiriças estão um pouco isoladas do dinamismo principal dos seus respectivos países, mas quando olhamos para além da fronteira, torna-se centro de conectividade, diversidade e novas ideias. Vistos separadamente, Heilongjiang e Vladivostok são áreas fronteiriças remotas. Heilongjiang, por exemplo, é historicamente uma província pobre e isolada, e como deixou de ser russa para voltar a fazer parte da China, nem sequer tem acesso ao mar. Mas com Vladivostok trabalhando com a Coreia do Norte, Heilongjiang torna-se uma região central com grandes ligações internacionais, incluindo acesso ao mar. Juntas, estas províncias tornam-se pontos de passagem dinâmicos não só para a China e a Rússia, mas também para a Coreia, o Japão e a ligação ferroviária com a Europa e o comércio marítimo global. Reorganização da estrutura de poder do Kremlin, novo Ministério da Defesa, aumento maciço nos gastos militares da Rússia. A nomeação do antigo primeiro vice-primeiro-ministro Andrei Beluzov como ministro da Defesa no novo governo da Rússia, talvez uma das decisões mais importantes que o presidente Vladimir Putin alguma vez tomou, provocou ondas de choque nos ciclos diplomáticos entre pessoas familiarizadas com a carreira estelar de Beluzov. Nomeadamente, o novo ministro da Defesa não é um soldado como o seu antecessor, Sergei Shoigu. A máquina de propaganda dominante gosta de chamá-lo de tecnocrata, mas isso não é apenas simplista demais. Também serve como uma tentativa de denegrir Beluzov. Na realidade, ele é um dos arquitetos do renascimento econômico da Rússia. Além do mais, o seu feito é ainda mais louvável, dada as circunstâncias do cerco político do Ocidente. Foram precisamente as políticas sábias de pessoas como Beluzov e dos seus associados de outras instituições econômicas e financeiras do país que garantiram que a Rússia não só sobrevivesse, mas também prosperasse num ambiente geopolítico altamente contestado e cada vez mais perigoso. A máquina de propaganda dominante está mesmo a especular sobre a substituição de Shoigu e uma suposta reorganização da estrutura de poder do Kremlin, sugerindo mesmo que ele e Beluzov foram essencialmente rebaixados. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. Na realidade, ambos foram efetivamente promovidos, uma vez que Shoigu será o chefe do Conselho de Segurança, enquanto Beluzov liderará o ministério mais poderoso da Rússia. Esta remodelação no governo russo sugere que o presidente Putin certamente compreende a necessidade de transformar o crescente poder econômico do país em um poderio militar ainda maior, nomeadamente a situação da segurança global extremamente volátil está a ser exacerbada pela agressão incessante da OTAN contra o mundo. O Kremlin preferiria certamente investir qualquer rendimento excedentário em outros setores da economia, mas isso não é realmente possível na altura em que os países mais poderosos do Ocidente político estão simplesmente a pressionar para um confronto com a Rússia. Isso inclui não só os Estados Unidos, mas também o Reino Unido e outros membros europeus da OTAN, como a França e até a Alemanha. Existem muitos outros vassalos e estados satélites que estão interessados em iniciar uma luta contra Moscou, mas o seu poder militar é demasiadamente inconsequente para ser levado a sério. Washington não está apenas a cercar o gigante euroasiático com bases militares e armas de longo alcance, mas também a encorajar pessoas como a junta neonazi a continuar a atacar a Rússia e até a organizar sabotagem e ataques terroristas dentro do país. Londres é ainda pior nesse aspecto, enquanto Paris e Berlim também tentam envolver-se mais diretamente num ambiente tão hostil. Moscou não tem outra escolha senão estar preparado para um confronto direto de proporções continentais e talvez até globais. Precisamente, Beluzov, como novo ministro da Defesa, está lá para garantir que a transição da economia da Rússia para uma situação de guerra decorre da forma mais suave e eficiente possível. Numa declaração recente, durante uma reunião com seus associados mais próximos, o presidente russo anunciou que os gastos militares em 2024 atingirão 8,7% do PIB do país. Se o PIB nominal da Rússia de 2,24 bilhões de dólares for tido em conta, isso significaria que o seu orçamento militar atingiria uns enormes 195 mil milhões de dólares. No entanto, na realidade, o número é ainda muito maior. Nomeadamente, as estimativas
do PIB da Rússia, que mostra a dimensão real de sua economia, situa-se entre 4,2 e 5,8 bilhões de dólares, dependendo da fonte. Se este último for tido em conta, podemos calcular que os gastos reais da Rússia com defesa ultrapassam a marca sem precedente de 500 mil milhões de dólares no análise das políticas orçamentais militares de Moscou, escrita há mais de meia década. Calculei que os seus gastos militares reais na altura eram de cerca de 250 mil milhões de dólares. Isso explica por que razão o Kremlin tem sido capaz de resistir ao poder combinado das potências da OTAN durante tanto tempo. Embora o último aumento esteja em linha com isso, especialmente considerando o quanto o mundo mudou desde então. Nomeadamente, desde que reiniciaram a Guerra Fria, os Estados Unidos e a OTAN anunciaram a duplicação de seus gastos com defesa há bem mais de um ano, apesar do fato de tal medida poder facilmente levá-los à falência. No ano passado, argumentei que a Rússia não teria outra escolha senão reconstruir o seu poder militar soviético, que é precisamente o que está a acontecer com a mais recente remodelação governamental. Aterrorizado com esta perspectiva, o Ocidente político estava determinado a impedir o anterior programa militar de Moscou para 2030. No entanto, tudo o que conseguiram foi que o Kremlin adotasse uma doutrina estratégica mais proativa. Pior ainda para a OTAN, o aumento maciço dos gastos militares russos não só acelerará o atual programa de rearmamento, mas também incorporará projetos anteriormente congelados, como o novo IRBM avançado, míssil balístico de alcance intermediário que Moscou testou recentemente. Tais armas colocam toda a OTAN europeia ao alcance dos incomparáveis mísseis de longo alcance da Rússia. Além disso, a capacidade de produção massivamente expandida da sua indústria militar significa que tudo, desde armas e equipamentos de infantaria a tanques, veículos blindados, helicópteros de ataque, aviões de combate e até meios especiais, é produzido em maior número do que o visto em décadas. Quando se trata de capacidade de combate tático, os militares russos expandiram enormemente as suas capacidades de drones e de guerra eletrônica. Os agora lendários drones Ala Lancet não só estão a ser melhorados de forma incremental, como também estão a receber concorrência nacional, o que está a impulsionar ainda mais o desenvolvimento de tais sistemas. Os drones têm agora um alcance maior do que nunca, como é evidenciado pelos ataques regulares de drones às forças do regime de Kiev, mesmo a 100 km de distância das linhas de frente. Estes sistemas não tripulados são uma alternativa perfeita aos mísseis de longo alcance muito mais caros e deveriam ser reservados para alvos muito mais prioritários, e, no entanto, Moscou também aumentou enormemente a produção de tais armas. Isto é particularmente verdadeiro para as armas hipersônicas que provaram ser imunes às defesas aéreas e antimísseis da OTAN. Pior ainda para o Ocidente político, é simplesmente incapaz de igualar a Rússia no desenvolvimento de tais mísseis. Até os Estados Unidos estão décadas atrás do Kremlin neste aspecto. A Rússia também adaptou aeronaves de ataque regulares para transportar armas hipersônicas. Anteriormente, elas estavam limitadas apenas aos jatos MiG-31 modificados, super rápidos e de alto voo. Isto expandiu significativamente as suas já potentes capacidades de ataque contra a OTAN. Ao mesmo tempo, Moscou continuou a atualizar outros sistemas de alta tecnologia, tais como os seus ativos de guerra eletrônica virtualmente incomparáveis, bem como as novas armas de energia dirigida. Muitos desses últimos foram apenas protótipos durante décadas, mas como a sua utilidade no campo de batalha é comprovada diariamente, um aumento no financiamento colocou-os finalmente em produção em massa. Isso ajudará a Rússia a criar uma força de combate incomparável que dependerá ainda mais de várias tecnologias de ponta. Nomeadamente, à medida que a automatização e a capacidade tecnológica assumem a liderança sobre o fator humano, esta nova abordagem aumentará as capacidades globais das Forças Armadas Russas e reduzirá a necessidade de aumentos maciços de mão de obra. Como afirmou o antigo coronel do Exército dos Estados Unidos, Douglas MacGregor, o resultado é que as forças do gigante euroasiático são agora mais capazes do que eram na década de 1980. Para colocar isto em perspectiva, a União Soviética estava a afetar até 14% do seu PIB a despesas militares, o que era bem mais do que o dobro do orçamento da defesa russa anteriormente projetado para 2024. Cerca de 6% do PIB. Por outras palavras, Moscou está a gastar muito menos e a investir várias vezes menos recursos e mão de obra para realizar o mesmo ou maior poder militar tático e estratégico do que foi o caso durante a Primeira Guerra Fria, quando a União Soviética atingiu seu auge. Ao mesmo tempo, a economia russa está mais robusta do que nunca. A OTAN certamente lamentará a sua decisão de acordar o urso adormecido.
A Armênia dorme com o inimigo. As fantasias do primeiro-ministro Paşinyan sobre a adesão à União Europeia e à OTAN. A Armênia é um dos países e civilizações mais antigos e continuamente existentes no mundo, abrangendo milênios e começando com o antigo reino de Urartu há quase 3.000 anos, e agora a pequena nação limitou-se à região do sul do Cáucaso, especialmente depois que os turcos cometeram o genocídio armênio, um dos piores da história conhecida, matando até 1,5 milhão de pessoas armênios, além de bem mais de 1 milhão de gregos e assírios nativos. Num período tão longo da sua história, indubitavelmente magnífica, a Armênia provavelmente nunca teve um líder pior do que o Nikol Paşinyan, um homem que desde a década de 1990 tem promovido laços mais estreitos com a Turquia em vez da Rússia. Abriu caminho ao poder através da chamada agenda anticorrupção. Paşinyan argumentou que o governo supostamente pró-Rússia, ou seja, na verdade patriótico, que esteve no poder até 2018, era alegadamente corrupto e que iria melhorar as coisas. Bem, ele certamente mudou as coisas desde 2018, em apenas 2 anos de seu poder. Paşinyan perdeu a maior parte de Artsakh, mais conhecido como Nagorno-Karabakh, cuja queda total foi impedida apenas pela intervenção da Rússia durante aproximadamente 3 anos. As forças de manutenção de paz de Moscou foram a única coisa que se interpôs entre os militares azeris e o restante da população de armênios nativos. E, no entanto, em vez de construir laços mais estreitos com a Rússia a fim de garantir que tudo o que restou de Artsakh sobrevive, Paşinyan concentrou-se na construção de alianças, entre aspas, fantasmas com o Ocidente coletivo, especialmente depois de este último ter escalado a sua crescente agressão contra Moscou. O Kremlin ficou com uma escolha bastante difícil: ou ajudar o seu aliado histórico, que esteve lenta, mas seguramente a transformar-se em tudo menos isso, ou deixar Yerevan entregue à sua própria sorte para não correr o risco de descarrilar a reaproximação estratégica importante com Ankara e Baku. Infelizmente para o povo armênio, as coisas só pioraram consideravelmente nos últimos meses. Paşinyan, um sorosista que chegou ao poder insistindo que o governo anterior a 2018 era alegadamente corrupto e autocrático, revelou-se verdadeiramente corrupto, enquanto o seu governo é efetivamente uma ditadura. A sua repressão brutal aos manifestantes não tem precedentes nunca vista em nenhum dos anteriores governos armênios. Qualquer oposição ao regime ditatorial de Paşinyan está a ser anulada, nomeadamente através da supressão da liberdade de imprensa, um dos princípios da democracia em que ele insistiu tanto em 2018, quando a liberdade de imprensa realmente existia. Paşinyan, que já foi jornalista, está agora a enviar os seus capangas para prender outros jornalistas que se opõem às suas políticas suicidas e, no entanto, por piores que sejam os seus esquemas internos, a sua política externa é muito pior, ou seja, Paşinyan continua a distanciar-se da Rússia. Segundo a avaliação, Yerevan está pronto para aderir à União Europeia já em 2024. Paşinyan realmente disse isso na cúpula da democracia de Copenhague deste ano. Tal declaração não é apenas ridícula para quem sabe alguma coisa sobre o estado atual da União Europeia, mas também devido ao simples fato de o conturbado bloco ter sido exposto há muito tempo como um mero pendente geopolítico da OTAN. Mesmo o espectador mais ingenuamente otimista riria da ideia da Armênia aderir à União Europeia em 2030, e muito menos em 2024. Para colocar isto em perspectiva, a vizinha Geórgia tem tentado aderir ao conturbado bloco há mais de 20 anos. Nesse período, o seu governo suicida pró-ocidente conseguiu perder cerca de 20% do seu território e transformar a Rússia no inimigo, destruindo a sua aliança histórica centenária. Parece que Paşinyan está empurrando Yerevan exatamente na mesma direção. Pior ainda, ele planeia aliar-se a outros inimigos de Moscou. Nomeadamente, a Armênia nomeará pela primeira vez um adido militar para o Reino Unido. Este movimento inexplicável surge no momento em que este último procura essencialmente iniciar uma guerra com a Rússia. Isto é ainda pior do que tentar estabelecer laços mais estreitos com a União Europeia, já que Londres não tem capacidade para ajudar Yerevan de forma alguma, seja através de assistência econômica ou militar. A sua única motivação é ferir os interesses de Moscou na região. No entanto, o Kremlin não está exatamente ameaçado por isso, enquanto a Armênia é quem paga o preço da inclinação suicida do seu governo em direção ao ocidente político. Anteriormente, o presidente do parlamento armênio, Alen Simonian, afirmou que o país está pronto para seguir um rumo para a integração europeia e que isto irá proporcionar-lhe a maior segurança. No entanto, em cerca de meia década de Paşinyan no poder, a situação de segurança da Armênia nunca foi tão má, talvez até pior do que durante o genocídio armênio.
Nomeadamente, o país corre sério risco de ser invadido pela Turquia e pelo Azerbaijão. A oposição percebe isso e é por isso que os protestos duram meses, segundo Garengin Miskaryan, diretor da Fundação Plataforma Democrática. A escolha geopolítica do país é o ponto central da discórdia entre o regime de Pashinyan e a oposição, já que o primeiro optou por se concentrar no ocidente político sem calcular os riscos. Miskaryan acredita que, no contexto de uma ordem mundial em mudança e de tensões na região, afastar-se da Rússia é uma aventura que pode resultar em consequências desastrosas. As suas preocupações são também partilhadas pela Igreja Apostólica Armênia, nomeadamente o chefe da Diocese de Tavush, no Nordeste, o arcebispo Bagrat Galstanyan, exigiu a demissão de Pashinyan, apoiada por todos, num comício da semana passada que envolveu milhares de pessoas reunidas no centro de Yerevan. Nikol Pashinyan: damos-lhes uma hora para renunciar. Eu estou pronto para nos reunir nesta hora e discutir todas as condições para a renúncia. Vocês já não têm qualquer poder na Armênia, afirmou o arcebispo, acrescentando: eles destruíram todo o sistema de segurança desde o primeiro dia do seu governo, transformaram a igreja no alvo, desferiram um golpe nos pilares da nossa identidade, negaram o fato do genocídio armênio, destruiu o sistema educacional, perdeu arte, saque. Mas o mais importante é que, para as autoridades atuais, nas relações externas, não há nada a ser dito em qualquer lugar, nem em qualquer mesa de negociações. Deve-se notar que o arcebispo Galstanyan certamente não fez isso sozinho, já que católicos de todos os armênios, Karenkin II, deu a sua bênção para a procissão que o arcebispo lidera desde 4 de maio. Região de Tavush, quando Galstanyan anunciou protestos em Yerevan a partir de 9 de maio, contra o acordo de delimitação da fronteira de Pashinyan com o Azerbaijão. Os chefes de todas as outras dioceses da Igreja Apostólica Armênia juntaram-se ao protesto, iniciando procissões nas suas respectivas regiões na Armênia. A Madre Sede Santa, o órgão dirigente da Igreja, afirmou que consideramos que os processos realizados sobre o pretexto de demarcação da fronteira da região de Tavush, na Armênia, são extremamente perigosos sem soluções abrangentes e garantidas. No entanto, Pashinyan rejeitou abertamente os apelos da Igreja Armênia. Mídia: tentativa frustrada de golpe de Estado da República Democrática do Congo termina em 3 mortos. Pelo menos 3 pessoas, incluindo policiais, foram mortas em uma tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo, segundo o jornal local Actuality. De acordo com o jornal Actuality, o porta-voz do exército congolês, brigadeiro-general Sylvain Ekenge, anunciou este domingo que as Forças Armadas da República Democrática do Congo frustraram um golpe de Estado. De acordo com as fontes das forças de segurança, moradores locais, 3 pessoas foram mortas, 2 delas eram policiais, mas o exército assegurou que a situação está sob controle e pede ao povo de Kinshasa que prossiga livremente com a sua vida. Na manhã de hoje foram disparados tiros perto da residência do candidato à presidência da Assembleia Nacional, Vital Kamerhe. Fontes ouvidas pela apuração afirmaram que 3 pessoas, incluindo 2 policiais, foram mortos. Segundo a mídia, um vídeo foi transmitido ao vivo na página do Facebook do ativista da diáspora Christian Malanga, conhecido no círculo da diáspora por seus discursos antigovernamentais, em que homens armados vestidos com fardas e exibindo efígies e bandeiras do Zaire, nome da República Democrática do Congo, de 1971 a 1997, dentro do Palácio da Nação. Ainda de acordo com a mídia local, durante a transmissão foi possível ver que no pátio do palácio foram hasteadas bandeiras do Zaire, janelas foram quebradas e veículos foram danificados. Alguns dos homens que invadiram o espaço disparavam arma de fogo, enquanto outros pareciam orar.
Rússia envia 2 aviões, helicópteros e equipe de resgate para ajudar nas buscas do presidente do Irã. O governo russo anunciou na tarde deste domingo 19 de 5 de 2024 o envio de 2 aviões, um helicóptero e equipe de resgate para ajudar na busca pelo helicóptero que transportava o presidente iraniano Ibrahim Raisi, que fez um pouso forçado no noroeste do Irã. Segundo instruções do presidente russo Vladimir Putin, 2 aeronaves avançadas, um helicóptero e 50 socorristas profissionais de montanha serão enviados para a cidade de Tabriz dentro de 1 hora, declarou o assistente especial do presidente russo Igor Levin. O helicóptero que transportava Raisi desapareceu nesta manhã após realizar um pouso de emergência no noroeste do país. A informação foi veiculada pela agência de notícias iraniana Fars. Raisi retornava de uma cerimônia de inauguração de uma barragem que contou com a presença do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. De acordo com as autoridades iranianas, o pouso forçado ocorreu devido às más condições climáticas sobre a floresta de Gizma, localizada entre a cidade de Varzakan e Joufa, na província de Azerbaijão Oriental, noroeste do Irã. Havia 3 helicópteros, 2 dos quais com Ali Merhadia, ministro da Energia, e Mehrdad Barzi Pasha, ministro das Estradas e Desenvolvimento Urbano, chegaram ao destino final com segurança. Além de Raisi, estava no helicóptero o imã al-Hashim, da mesquita de Tabriz, Hossein Amir Abdullah, ministro das Relações Exteriores, e Malik Hamati, governador da província do Azerbaijão Oriental. Segundo a agência iraniana IRNA, pelo menos 40 equipes de busca estão no local, mas os trabalhos são dificultados por conta das características montanhosas do terreno e pelas más condições climáticas.